aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja bem-vindo para mais um episódio. Já passamos dos 100, já fizemos 3 anos. Estamos crescendo. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso, ative o sininho de notificação. Compartilhe bastante esse vídeo e deixe seu comentário também. E siga a gente também no Instagram, podecrer.ufc. E no TikTok é o mesmo @, tem muito conteúdo legal lá para você compartilhar bastante. Estamos também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon. Então você não tem motivo para não assistir, para não compartilhar com seus amigos. E a gente levar a palavra de Deus, os testemunhos para cada vez mais pessoas. É isso aí, a gente tá numa onda aqui de receber autores, escritores cristãos. Nós já recebemos aqui as escritoras do livro Corajosas, a Arlene, a Keren. Recebemos a Fernanda Witwicki e hoje também vamos receber mais um escritor que é muito conhecido no meio gospel, Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. O prazer é meu. Gosto muito do Rio de Janeiro, cidade muito bonita e muito feliz de poder estar aqui com vocês, batendo papo sobre literatura e não sei mais o quê. Virar né? Teologia. Que bom. Iago, eu queria que você começasse falando quem é o Iago Martins. Eita, eu não sei. Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira tentando descobrir. Né? Eu acho que eu perdi há um tempo já a obsessão pelo autoconhecimento. A gente, como cristãos, é ensinado que a gente tem que se conhecer, né? É até gostinhando isso, a gente conhece a Deus e conhece a si mesmo e tal. Mas chegou uma hora que eu enjoei de conhecer a mim mesmo, assim. Eu acho que eu passei tempo demais na terapia. Eu disse, eu tô cansado de falar sobre mim mesmo e tentar me entender. Eu acho que eu preciso entender menos de mim, sabe? O Timothy Keller falava isso, de que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Então eu tenho passado menos tempo tentando descobrir quem é o Iago Martins. Eu tenho passado mais tempo tentando descobrir como é que eu posso usar este indivíduo para ser útil para o reino, para Deus e para minha família. Eu sou só um pastor do Ceará. É assim que eu me descrevo. Um pastor do Ceará. Conta pra gente como que foi sua conversão. Eu gosto de contar essa história. Eu tinha 13 para 14 anos, eu acho. E eu comecei a ler muita poesia. E o professor começou a apresentar muito parnasianismo, aquele negócio todo e tal. E eu comecei a ser muito confrontado por meio da poesia com a ideia da morte. Um dia morrerei, né? Um dia a vida vai acabar. E eu com 13 para 14 anos, vindo de uma família católica nominal, ia pra missa de sétimo dia, fui crismado, sei lá, a primeira comunhão, assim, porque eu era obrigado, mas ninguém ia pra igreja na minha família. Eu comecei a ir desse ambiente de não creio em nada direito, assim, era o tempo que Richard Dawkins já era alguma coisa, Deus um delírio e tal. E comecei a pensar um pouco, cara, mas a vida vai acabar, e isso significa o quê? Não é? E eu comecei a ser confrontado com a ideia de que qualquer coisa que eu buscasse, que eu objetivasse com a minha vida, teria menos sentido se a única função disso fosse satisfazer uma subjetividade pessoal. Então, assim, qual é o sentido da vida? Não tem. É o que eu propuser para mim mesmo. Qual é a razão das coisas? Não existe. Então, a vida se resumiria a uma tentativa de maximizar os prazeres táteis, encontrar alguma paz, algum conforto, então morrer, né? A ideia de uma vida sem sentido e sem propósito assim, me esmagou muito cedo, muito cedo. Muito por causa de, sei lá, você pensa em autores brasileiros como Augusto dos Anjos, né? Eu gostava muito da poesia do Augusto dos Anjos. E ele falando sobre a morte, sobre o corpo dele, que seria que entraria em putrefação e que o bicho roeria e que não haveria nenhuma diferença para ele. Não é? Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte. Né? Porque para ele não importava mais, morri, acabou, não tem sentido mais. E aí o professor dizia, aqui são os imortais da literatura brasileira. E eu achava aquilo uma mentira. Porque o cara morreu, então ele não é imortal. Ficou a poesia para além dele, grande porcaria. Ele morreu, para ele não significa nada. A experiência subjetiva dele é uma experiência de apagamento. Né? Então ali para os 13 para 14 anos eu comecei a ser confrontado com a ideia de que se não existe um Deus, existir é completamente vazio. Né? Existo pra quê? Pra curtir o que eu puder. E tentei curtir o que eu pudesse, 13 para 14 anos. Aí foi quando eu comecei a beber, foi quando eu comecei a fumar alguma coisa, esse tipo de coisa, tá atrás das menininhas e tal. Nunca tive muito talento com as menininhas, então me protegeu com muita coisa, mas tinha talento com a bebida. Né? Mas aí um colega da minha rua começou a pregar pra gente. Né? Eu tinha um amigo da Assembleia de Deus, que era desviado da Assembleia de Deus. Essa história também é muito maravilhosa, porque ele era desviado da Assembleia de Deus, ele não queria mais em nada, não ia mais para a igreja, mas acreditava em Deus de alguma forma, só não ia para a igreja.
E ele disse, eu vou pro inferno, mas não quero que meus amigos vão pro inferno. E aí ele evangelizava a gente. Falava uns palavrão, vivia a vida que queria, fumava, bebia, pegava as menininhas também, mas pregava pra gente. E ele levou a gente pra igreja. E cri na mensagem desviado. Acredita nisso? Que doideira. A Bíblia fala que as pedras clamam, né? Deus usa quem ele quer, né? Deus usa quem ele quer. E aí a pregação de um desviado, de alguém que não estava mais vivendo a vida da fé, fez com que eu fosse para a igreja batista da minha rua, né? E lá eu ouvisse o evangelho bastante para acreditar que existia alguma coisa para além, né, do simples acúmulo de prazeres, né? Foi ali com 14 anos que eu criei e comecei a ir para a igreja, né, sem entender direito o que aquilo significava, né? Eu lembro que eu aceitei Jesus sem saber o que estava fazendo. No fim do culto, o pastor perguntou, quem aqui quer Jesus? Eu achei que era tipo eu, sabe, assim, né? Eu levantei a mão assim, né? Eu e meu amigo levantamos a mão. E ele veio aqui à frente. Eu disse, eu fiz alguma coisa errada, o que foi isso? Né? Fui à frente, né? Aqui nossos novos irmãos na fé e tal. Eu lembro que eu olhei pro lado e disse, vixe, eu aceitei Jesus, isso aí. Eu não sabia Me converti. Converti, que história é essa, né? Virei crente? Não sabia disso não. Mas eu já tinha a intenção de ir para a igreja para virar crente. Já era uma coisa meio assim, eu estou indo para o culto para virar crente, né? Então meio que aceitei Jesus enganado, mas já tinha essa intenção em algum lugar, né? E foi ali, em setembro, ou era agosto, acho que era agosto, de 2000 e... Não consigo fazer matemática agora. Mas faz muitos anos. Você tem quantos anos? 33. Eu tinha 14. É novo. Então, faça a matemática. Você se tornou uma referência em assuntos teológicos, né? Por isso também, né? Por conta dos sei. dedos de teologia. A gente sabe que sim, né? E você falou, né, que aceitou Jesus sem saber o que estava fazendo, era muito novo. E de onde surgiu esse seu interesse por esses assuntos que são mais, não sei explicar, mais difíceis, né? Para estudar a Bíblia mais a fundo, né? Até chegar à criação do 2 dedos de teologia. Começou porque o local onde eu me converti, apesar de ter apresentado o evangelho com Jesus o bastante para que eu cresce, não tinha Bíblia o bastante para que eu crescesse nessa fé. Então, era um ambiente em que a gente sofria muito com uma visão muito hiper neopentecostalizada, de teologia da prosperidade, de falta de conteúdo teológico, de uma teologia que era baseada em revelações pessoais do pregador e nunca de uma abertura da escritura. E muitas vezes a nossa ética, a nossa vida era pautada não pelo que a palavra de Deus dizia, não por uma exposição bíblica, e tá aqui o que a palavra de Deus estabelece, mas por uma revelação pessoal que o pastor teve. Então, eu achava até legal, né? O pastor às vezes dizia, não, Deus me revelou tal coisa. E perguntava, eita, mas tem algum lugar na Bíblia? Ele disse, não, isso aí foi direto de Deus. Eu achava que isso era superior. Eu achava que o fato de Deus falar diretamente com ele era superior a ter um texto, sabe, que é só um texto. Aqui o cara tá falando direto, muito melhor, né? E basei minha fé nisso, né? Até não dá muito certo mais, né? Chega uma hora que, se tem alguém pensando por você, né, tem alguém controlando você. Até que chegou uma hora, depois de 2 anos, então eu tinha lá uns 14 anos, eu ali com 16 para 17 anos, comecei a achar o tipo de fé que a gente vivia muito estranho. Essa linguagem não era da moda no momento, mas muito abusivo, muito controlador, né? E aí eu saí dali e fui para a Assembleia de Deus, que era uma Assembleia de Deus de bairro, também muito hiper neopentecostalizada também, mas que era mais tranquila ainda, assim, que tinha uma visão, a Bíblia ainda era aberta, pelo menos, e pregada, né? Na Assembleia de Deus. Mas foi durante a Assembleia de Deus, ali já com 17 anos, que eu, através da internet, comecei a ter contato com uma forma um pouco mais madura de enxergar a minha própria teologia, né? Hoje em dia é até mais fácil porque você tem acesso mais fácil a teólogos da Assembleia de Deus, teólogos assembleianos, teólogos pentecostais, mas se você pensar em 15 anos atrás, nossa, era muito difícil. O pastor era quem controlava o ambiente de crença, né, de quem estava ali embaixo. E aí, eu lembro, eu estava no meu computador, meu Itaú Tech, da Insinuante, e aí escrevi num site novo, assim, um negócio meio desconhecido, chamado YouTube, né? E eu pensando, rapaz, tem uns vídeos aqui que legal e tal, eu pesquiso o quê? E eu acho que o Espírito Santo foi quem me guiou ali. Eu escrevi Evangelho. E apareceu alguns vídeos, tinha um vídeo de um pregador americano, um veinho, um tal de John Piper, chamava o Evangelho em X minutos. Acho que era Evangelho em 6 minutos, Evangelho em 3 minutos, não lembro. E era uma microexposição de Tessalonicenses, em que ele apresenta o Evangelho. Eu achei tão diferente aquilo, o cara abriu a Bíblia, explicou a Bíblia e aplicou a Bíblia. Sabe, não tinha um sapateado, ele não tava rodando, não tava trazendo ninguém tava caindo pra trás, ele tava explicando a palavra de Deus, sem gritar também, eu nunca vi ninguém pregar sem gritar, como assim? E aquilo me chamou a atenção, porque era muito diferente. E tinha aqui na aba do lado direito os vídeos recomendados, e tinha um outro vídeo desse mesmo senhorzinho, e o título do vídeo era Você Irá Sofrer.
Eu repreendi em nome de Jesus, porque eu sou cabeça e não cauda, como é que eu vou sofrer? Ele morreu para que eu não sofresse. Eu achei aquilo escandaloso e cliquei. Né? Como é que esse pregador tá dizendo que eu vou sofrer? Se o objetivo da morte de Jesus é que eu não sofresse mais. E era um trecho de um sermão dele na Passion, em que, no começo do sermão, o que o John Piper faz, é uma coisa que, hoje, para muita gente, seria só uma obviedade, sem nenhuma necessidade. Mas que para alguém vindo do ambiente de uma religião de vitória, foi quase como me converter de novo, assim. Ele simplesmente lê versículos sobre sofrimento. E não faz nada diferente disso. Ele passa uns 5 minutos, ele lê um versículo sobre sofrimento e faz uma explicação de 10, 15 segundos. Lê outro versículo, explica por mais 20 segundos. E ele vai lendo versículos que eu nunca tinha visto na minha vida, entendido na minha vida. E era tão diretamente oposto a tudo que eu ouvia na igreja, tudo que eu ouvia na religião onde eu estava crescendo, que depois daquele vídeo eu lembro claramente da sensação e do pensamento que foi na minha cabeça. A primeira coisa que tocou na minha cabeça depois do vídeo foi: tudo que eu já ouvi sobre Deus na minha vida é uma mentira. Se o que esse cara tá dizendo é verdade, tudo que me ensinaram nos últimos 3 anos é uma mentira. Não tem como ser verdade, nada. Né? E aí eu entrei hoje o jovem chama de hiperfoco, né? Entrei no hiperfoco ver esses materiais aí. Descobri que muito desses vídeos do John Piper eram traduzidos por um site chamado Voltemos ao Evangelho, que tinha outros autores, Paul Washer, John MacArthur, vários teólogos americanos que eram traduzidos nesse blog que já tinha 1 ano já, que estava na internet, que era cuidado por um amigo hoje, chamado Vinícius Mussman Pimentel, que traduzia esses materiais, colocava legendas. E aí foi quando eu, sendo tocado, eu zerei tudo lá, li, assisti todos os vídeos que tinha, fiquei lá uma semana sem fazer outra coisa na minha vida além de ver esses vídeos, e ler os textos do blog e entrar em parafuso completo, porque minha fé começou a ir para um outro caminho. E comecei a me envolver com o pessoal do blog, ajudar, pedir para traduzir também e tal, e comecei aí a entender mais de teologia. Isso eu tinha 17 anos, com 21 eu fui pro seminário, não, com 19 eu fui pro seminário teológico, porque queria aprender mais sobre isso. Com 21 eu fui pro seminário teológico, não, com 17 eu fui pro seminário teológico, casei com 21, não, calma aí. Vocês cortam ou eu finjo que tá direito? Então, vamos lá, com 17 eu entrei em Ciências Contábeis, eu estava estudando Ciências Contábeis na época, larguei Ciências Contábeis e fui pro seminário com 19, casei com 21, tornei pastor com 23. Então essa é a cronologia. E tudo muito rápido, né? Você é bem novo. Eu sou apressado, eu acho. Mas aí, nesse processo de aprender coisas que mudaram a minha compreensão de Deus, eu vivia numa religião de culpa. Vivia numa religião de culpa, de um Deus carrasco que, na primeira falha que encontrasse em mim, ia me mandar pro inferno a qualquer momento, né? E eu encontrei o Cristo que era manso e humilde de coração em uma teologia que apresenta esse Jesus com mais força, né? Eu criei num Deus que era um grande Papai Noel, não é? Que só fazia coisas boas pra mim, e eu encontrei um Deus que também nos coloca em situações de vida que são difíceis, que são para nos fazer mais parecidos com Jesus, né? Eu encontrei um Deus que também nos coloca no sofrimento, né? Eu acreditava num Deus que só queria me dar vitórias humanas, né? E encontrei então um Cristo que morreu numa cruz, um Deus que tem cicatrizes em suas mãos e que nos conclama também para uma vida de sofrimento e de sacrifício. Se eu não tivesse essa fé mais estruturada em outros momentos da minha vida, eu não sei se eu teria subsistido. Quando os sofrimentos reais chegaram ali no começo da vida adulta, dos desafios que todos nós encontramos, essa fé frágil, baseada no senso de vitória que virá a qualquer momento, eu teria certamente sucumbido. Então, pra mim, foi quase como uma nova conversão. Assim. Eu creio que eu me converti lá no meu primeiro momento, onde me aproximei da igreja mais imatura, herege, sei lá como você quiser chamar, que fosse. Mas houve Cristo ali pra me trazer a fé. Mas esse crescimento na fé, essa compreensão da teologia foi quase como uma nova conversão pra mim. E é uma experiência também bem forte que você teve com Deus. Sim, sim. E nesse sentido, eu comecei a acreditar que eu poderia usar a internet pra fazer a mesma coisa. Pra divulgar essa mesma teologia que me salvou, que me trouxe para o caminho de fé mais profunda. E comecei a usar a internet para isso. E assim, comecei com Facebook, com texto no Facebook, né? Mas eu gostava de assistir YouTube, gostava de vlog, gostava de ver essas coisas e tal. Era a época que tinha PC Siqueira, Cauê Moura, Felipe Neto, começando. Né? Era o começo dessa galera. E o jovem naquele tempo assistia tudo isso e tal, era uma comunicação toda nova. E aí comecei a gravar coisa pro YouTube também, assim, porque foi me chamando a atenção. Antes mesmo do 2 Dedos de Teologia, eu tinha um canalzinho chamado Vlog do Iago, muito criativo, né? Em que eu postava trechos de lives respondendo perguntas pro pessoal e tal. Que aí depois eu parei ele, depois de um tempo depois eu comecei o 2 Dedos de Teologia. Mas a história é essa, foi o que eu comecei a me interessar por teologia, porque foi quando eu descobri que a minha fé poderia ter uma substância que me daria um relacionamento com Deus mais profundo. Mais firme. Pois é.
Não, eu ia seguir nessa. A gente vai falar dos seus livros, né? Até seguir uma ordem cronológica, mas eu acho que esse assunto ele tem muito a ver com o livro que aborda a história de Jó, né? Assim. Sim. E como que foi escrever esse trabalho? Esse Deus é meu diabo. Quando a gente teve a pandemia, né, em 2020, eu tava expondo Hebreus na minha igreja. E aí a gente parou os cultos, aquele processo todo e tal, e a gente começou a ter muito sofrimento na Manaim, né? A gente não perdeu ninguém da igreja por causa da pandemia, houve morte por outros motivos, mas todo mundo perdeu alguém. Assim, o Ceará foi um dos polos, né, no Brasil de morte por causa de Covid, de gente internada. O pessoal da nossa igreja da área da saúde, completamente estourado, assim, conversando com as irmãs da igreja da área da saúde, dizendo, hoje morreram X, hoje morreram tantos, todo dia morrendo gente. Aquelas notícias de caminhão frigorífico na porta de hospital, aconteceu tudo isso em Fortaleza, né? Então foi um tempo muito difícil para minha igreja. E aí eu pensei, o que é que eu faço agora que a gente está voltando para os cultos, né? Eu interrompi as exposições em Hebreus e eu voltei expondo Jó. Eu acho que é interessante pensar por que é que Deus nos coloca em situação de sofrimento tão profunda, né? O título do livro, né, Esse Deus é meu diabo, que é o título do primeiro sermão que eu preguei em Jó, veio muito por causa de uma reação que eu vi na internet, eu até falo isso no livro, de um cara dizendo, alguém veio dizer que foi Deus que mandou essa pandemia pra gente, pois esse Deus aí que manda a pandemia, esse Deus é meu diabo. Né? Eu achei isso muito poderoso, assim, porque a Bíblia diz que Deus manda situações de dificuldades, foi Deus quem mandou toda aquela dor pra Jó. Né? Então essa visão de achar que um Deus que manda sofrimento é um diabo, é uma visão que não entende a revelação do Deus que a gente tem na Escritura. Né? Vai vir mais outros livros, acho que vão ser 3 ou 4, o próximo sai esse ano, no segundo semestre, chamado Apagado da História, que a gente vai continuar discutindo Jó. Mas esse livro, eu nem pretendia transformar em livro, é para ser só sermões para minha igreja mesmo, mas eu tenho um termômetro. O pessoal da igreja começou a chegar aí, pastor, vai virar livro, vai. Opa, esse aí tinha que virar. O meu termômetro é o pão da igreja. Esse aí tinha que virar. Eu disse, vamos ver e tal. E o pessoal da God Books se interessou em transformar em livro. Tá um trabalho muito legal. Eu queria te perguntar, né, falando sobre o canal ainda, né? Seu nome já ficou envolvido em algumas polêmicas aí. Algumas só? Algumas. Você lembra qual foi a primeira, assim, que... Eu não sei se foi polêmica, mas qual foi a primeira coisa, assim, que fez o seu canal, o Dois Dedos de Teologia, ficar conhecido? Foi por meio de uma polêmica ou foi por meio de algum vídeo que saiu da bolha? Eu lembro claramente a primeira polêmica que eu entrei na internet. Eu lembro claramente. Qual foi? Foi no vlog do Iago, antes de ter um canal no YouTube, antes de ter um canal grande no YouTube, Dois Dedos de Teologia. Eu gravei um vídeo sobre casamento gay. De 10 minutos. O Iago de 18 anos, sei lá. E eu falei alguma coisa tal sobre casamento gay. E eu dei um argumento lá sobre por que cristãos não concordam no casamento gay e tal. E fui pro acampamento da igreja. Em uma época pré-smartphones, que a gente não tinha acesso à internet com a gente o tempo todo. Pelo menos pré-smartphone pra mim, né? Eu acho que as pessoas podiam ter. Quando eu cheguei em casa depois do acampamento, meu Facebook estava bloqueado. Punido pelo Facebook, posts lá derrubados e tal. E era o meu vídeo mais visto lá sobre casamento homossexual. Porque eu descobri que uma youtuber fez um vídeo resposta me xingando lá e tal. Naquela época já tinha um react. Já tinha react naquela época. E aí foi o momento que eu disse, o que aconteceu? O que é isso? Eu não sabia que isso existia, né? A primeira polêmica que eu entrei foi essa. Eu com 18 anos falando sobre casamento gay. Né? E nessa época já deu o boom, assim, de aumentar o número de seguidores? Tudo Deu. Mas assim, o vlog do Iago morreu, não chegou a 10 mil seguidores, eu acho. Né? Mas o Dois Dedos de Teologia, ele nunca teve um momento em que houve um boom de crescimento. Ele tá aí há 11 anos. Né? A gente vai bater 1 milhão de inscritos agora, esse ano ou no começo do ano que vem, se Deus quiser. É um processo muito lento e gradual de crescimento, em que por mais que hajam algumas polêmicas maiores, a ideia de que polêmica cresce canais funciona quando você está começando e ninguém sabe quem é você. Então, se ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, ninguém nunca ouviu o seu nome, bater em alguém famoso e conseguir visualização com isso, funciona no primeiro momento. Mas a gente vive numa internet que já existem polemistas profissionais. Se você quiser, você entra lá no canal, título polêmico doido gospel, e tá se falando de polêmica o tempo inteiro. Quem quiser ver polêmica sabe onde vê polêmica. Né? Você precisa de um conteúdo que seja produzido com consistência para que as pessoas queiram voltar. Porque polêmica não é o tipo de conteúdo que as pessoas querem voltar para lhe ver. Né? Por que é que eu vou seguir este canal em particular? Por que é que eu vou ouvir esta pessoa específica? A polêmica por si só não resolve isso. Então, pelo contrário, as polêmicas, quando você se torna um canal um pouco maior, se tornam um custo. Né? Então, sei lá, se eu faço um vídeo descendo o sarrafo no David Leonardo, do que é que isso me beneficia? Se o David Leonardo é amado e idolatrado por uma quantidade imensa de pessoas no Brasil. Né? Se eu faço um vídeo, sei lá, falando por que a gente não deveria estar idolatrando o político A ou B,
certo? O político A ou B, que é muito famoso, tem voto de 40% do Brasil. Se eu falar mal desse tipo de coisa, eu não vou me beneficiar em nada. Então, chega um momento em que bater em quem está acima, nesse sentido, quem é mais famoso do que eu, é bater em quem é muito amado. Então, em que me beneficiaria nesse sentido, né? Então, eu acho sempre uma visão muito engraçada, assim, quando a gente entra numa polêmica, alguém diz, tá entrando em polêmica pra conseguir view. Eu digo, cara, a fase de entrar em polêmica pra conseguir view é quando você é muito desconhecido. Quando você tem um canal grande, a pior coisa que você pode fazer pra você é polêmica. Eu entro em polêmicas e perco seguidores. Entendeu? Não aumenta o número de seguidores, eles diminuem, não é? Eu deveria parar de entrar? Talvez, né? Porque o benefício pessoal, pelo menos, não tem. Mas eu ainda acredito muito na polêmica como um método apologético e como um método didático, né? A promessa que eu sempre faço pro pessoal lá do canal é, se eu vou entrar no assunto do momento, ou entrar em uma polêmica, eu vou recompensá-lo por vir ouvir o que eu tenho pra dizer. Eu não vou só ficar, tá aqui, polêmica, blá, blá, blá. Vamos lá, o que a gente pode aprender em cima disso? O que a gente pode aprender de teologia bíblica? O que a gente pode aprender da palavra de Deus? O que a gente tem que se proteger de alguma coisa errada? Então, a polêmica pela polêmica, ela não tem nenhum sentido, obviamente, né? Vira coisa de criança. Agora, um tema que é polêmico, ele é um tema que é necessário. Um tema que é polêmico é um tema que tá todo mundo falando a respeito, tá todo mundo construindo opinião a respeito, tá influenciando a mentalidade religiosa das pessoas. Se furtar de entrar em temas polêmicos porque é mal visto, talvez, ou porque muita gente faz mal, é se furtar de lidar com assuntos que são importantes para o povo de Deus naquele momento, né? E eu acho que a audiência que lhe conhece sabe perceber o que é que você está fazendo quando você entra em assuntos do momento, e você faz isso com educação, com cortesia, lidando não com a personagem, a pessoa, mas com as ideias das pessoas, e trazendo educação em cima disso tudo. Nisso eu não tenho nenhuma vergonha de entrar em temas polêmicos, lidar com assuntos do momento e tal, desde que eu continue conseguindo fazer isso com propósito educacional e bem feito, né? Tem alguma polêmica, alguma coisa que você tenha dito, emitido opinião sobre alguma coisa que você se arrepende? Que você viu assim, não precisava ter entrado nessa, assim? Não precisar, eu não preciso, assim, precisar, eu não preciso. Preciso de comida e, né, da minha esposa e de alguma comida. O resto, tendo Jesus, tem tudo. Mas, eu não tenho nenhuma polêmica que eu me orgulho de me arrepender. Deixa eu explicar. Eu já me arrependi de algumas polêmicas pelo custo. Não porque eu acho que eu errei em ter entrado, né? E aí é pior, né? Porque eu me arrependo, mas não é um arrependimento bom. Não é um arrependimento... Olha como eu sou crente, me arrependi. Não é nem isso. É o arrependimento da covardia mesmo. É o arrependimento do... Eu comprei essa briga e esta briga foi cara demais pra mim, né? E aí hoje, se eu soubesse que ia ser tão cara, talvez eu não tivesse entrado, né? Tem algumas. Quando... As polêmicas que eu entrei na pandemia, por exemplo... envolvendo igrejas que diziam que não existia pandemia, que a pandemia era uma mentira. Quando o John MacArthur foi no púlpito da igreja dele de domingo, lá na Califórnia, para dizer que as mortes por Covid eram uma mentira, e eu indo com um membro da minha igreja para reconhecer corpo de mãe morta de Covid, e eu tentando convencer os meus colegas pastores no Brasil a não desconsiderarem os custos disso tudo. Se na sua cidade está fechado, segue as regras do lugar, se organiza, não vai brigar por causa disso. Pastor sendo anti-vacina, esse negócio todo. Eu entrei numa batalha de tentar convencer as pessoas a não serem loucas e não ficarem se expondo a riscos desnecessários. De longe foi a coisa que mais me trouxe problemas na minha vida, assim, de tudo que eu fiz na minha vida, assim. Porque eu virei inimigo de muita gente. De muita gente. Vou fazer isso. De muita gente. Então, simplesmente dizer... Pastores são responsáveis, devem ser responsabilizados por ficarem usando o púlpito para falar mal de remédio, de vacina, o que é que seja. Pastores deveriam ser responsabilizados por, dentro da sua cidade, ainda tá tudo fechado. Não é só igreja, não é perseguição religiosa, tá tudo fechado. Por questão de saúde pública. E o cara fazendo um monte de reunião clandestina em casa, as velhinhas que morrer, cara, é culpa sua. Você que tá fazendo esse tipo de parada, né? E eu fiquei muito triste porque tava na minha cidade, em Fortaleza, os pastores estavam tudo... Não, realmente complicado, né? Vamos esperar e tal, não sei o quê. Quando o John MacArthur abriu a igreja dele nos Estados Unidos, todo mundo abriu a igreja no Brasil, em Fortaleza. Porque o John MacArthur é uma Virgem Maria para algumas pessoas lá, né? Então, quando ele começou isso, ele motivou muita gente no Brasil a abrir as igrejas. E membros dessas igrejas saíram dessas igrejas e foram para outras igrejas. Algumas foram para a minha igreja, porque não conseguiam achar normal o pessoal estar enterrando seus parentes e indo pro culto escondido, achando que estava sendo uma igreja perseguida, sei lá, né? E enterrando os parentes durante isso, né? Nossa, foi uma confusão, um sofrimento que eu não sei, eu devia ter deixado o povo morrer mesmo.
Mas eu me arrependo. Eu me arrependo porque o custo foi caro. Mas eu não deveria me arrepender disso, não. Agora, tem uma coisa que me ajuda muito nesse processo de falar pra internet. É que eu tenho uma equipe muito grande. Então, eu me arrependo previamente. Então, já teve vídeos que eu gravei e nunca foram pro ar. Uhum. Porque eu me arrependi previamente. Então, Saber que se postasse, mexendo não, depois de um dia ou dois, você diz, rapaz, acho que eu não deveria ter falado isso desse jeito, não, e tal. Eu tenho um editor, que não sou eu, o Gabriel Tuller, ele edita meus vídeos. Eu tenho um revisor, tenho 2 revisores. Eu tenho 2 revisores teológicos, quando precisa. Tenho um revisor mais técnico, assim, de coisas gerais. E os meus vídeos são gravados com muita antecedência. Então, todos os vídeos desse mês estão gravados, por exemplo. Está no meio do mês, que dia é hoje? Dia 14, todos os vídeos até julho, até o começo de julho, estão gravados já. Então, eu tenho um tempo para pensar muito nos vídeos. Muitos deles passam por 6, 7, 8 processos de revisão. Alguns vídeos mais simples, obviamente, tem revisões mais rápidas, mas eu gravei hoje, o vídeo vai embora, vai ser postado daqui a 2, 3 dias, né? Essa demora, que não é uma grande demora, mas pro mundo da internet é uma demora, né? Me ajuda muito, porque já teve muitas coisas, eu vou repetir, muitas coisas que não foram pro ar para o meu próprio benefício nesse sentido, assim. O Tuller disse, eu cortei tal e tal coisa aqui, isso aqui porque eu acho que não pegou bem, essa frase ficou mal explicada, dá a entender uma coisa errada, isso aqui foi grosseiro demais sem necessidade. E aí o Tuller faz essa primeira limpa pra mim, assim, já, né? O que me ajuda muito, né? Porque... E aí eu não preciso ficar voltando atrás, gente, eu me arrependi, desculpem aí e tal. Sim. fazer vídeo de camisa branca pedindo. Com fundo, né? Muitas vezes não preciso porque previamente eu já me protejo. E eu preciso dessa proteção, sei que eu preciso. Porque eu gravo muita coisa de improviso, eu tenho uma quantidade de conteúdo produzido, eu produzo vídeo todo dia tem um vídeo no canal. Então a chance de eu falar uma besteira, de eu ser grosso demais, de eu dar uma rata, dar uma informação errada, ou então criticar alguém num tom que eu não deveria... Até vi, sei lá, eu faço um vídeo criticando alguém, e às vezes tem momentos que eu uso, sei lá, passo do limite, ou ataco o cara pessoalmente, às vezes eu ataco o cara... O pessoal às vezes comenta assim, é tão bonito, você critica a teologia dele, não faz um ataque pessoal. Digo, então, o vídeo tinha 15 minutos a mais, né? Os crentes aí não estão mais lá. Porque assim, a gente tem que ter noção também, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Né? Por isso que assim, eu passei muito tempo sem um aplicativo do Twitter no meu celular, só no computador. Porque, cara, eu não acho que é certo eu estar, sei lá, entre uma série e outra da academia, e eu escrever um negócio aqui que 100 mil pessoas vão ver, entendeu? Sabe, a chance de você falar uma bobagem é muito grande. Você sabe que eu era muito hard user do Twitter, né? E aí o problema era esse, porque qualquer momento que eu queria desabafar, seja pro bem ou pro mal, eu usava o Twitter. Aí eu falei, Twitter tá me fazendo pecar. Eu vou parar de excluir o Twitter. Porque não dá, gente. Eu não sou do tipo de desabafar na internet, não. É pior. Eu dou opinião na internet. É triste isso, cara. Porque opiniões são coisas perigosas. Você tá falando de opinião, dos vídeos de teologia e tal, né? E aí, tipo assim, tem uma discussão que já está extremamente batida na internet, mas que ela tá na internet e que ela continua sendo constante. E aí, eu uso muito o TikTok. E pra mim tem aparecido muito esse conteúdo que é a briga de calvinismo, arminianismo. Chegou no TikTok um pouco atrasado, hein? O quê? Não, então, não é que chegou, mas é que eles revivem isso toda hora, entendeu? E aí eu fico rindo, né? Porque eu vou ver os comentários aí, a galera se atacando, não sei o quê. Que eu penso que é uma discussão idiota, assim, irrelevante, mas ao mesmo tempo acho que é interessante. Eu gosto de ver o ponto de vista, né? Eu sou um teólogo calvinista, sou um batista calvinista, eu tenho um livro defendendo Você é calvinismo. um batista calvinista? Sou um batista calvinista, é isso mesmo. Não é tão comum, não, no Nordeste, principalmente. Tem muitos batistas calvinistas no Nordeste. Muito por causa do trabalho missionário do século XX, do fim do século XX. Muitos batistas calvinistas plantaram igrejas no Nordeste. A galera saiu dos Estados Unidos, foi pro interior mesmo, assim. Muito no sertão também, plantar igrejas batistas calvinistas lá. De forma que cresceu muito, né, esse movimento no Nordeste. Tem muitos presbiterianos calvinistas, obviamente, que todo presbiteriano é para ser calvinista. Mas há muitos batistas calvinistas no Brasil também. Não só calvinistas, mas também com linha mais reformada. Eu sou batista também, mas na minha igreja a galera fala que eu tenho o melhor dos dois mundos. Não se define 100% como nenhum dos dois. E aí eu tenho um livro chamado O Cristão Reformado, publicado pela Schaeffer Editorial, que é uma defesa da ideia do calvinismo, né? Eu tenho acreditado cada vez mais que as doutrinas calvinistas são um ótimo resumo e um caminho interpretativo muito coerente com o que está no texto bíblico para a gente enxergar a doutrina da salvação. Né? Tem vídeos lá no canal, do Dois de Teologia, sobre cada ponto do calvinismo, vídeos longos até. Agora, eu acho que é muito triste quando a nossa defesa do nosso ponto teológico, a nossa perspectiva teológica, é interpretado como uma simples guerra de opinião, assim.
Porque é o que eu encontro hoje muitas vezes nesses cortes de internet. As Exatamente. pessoas não estão tentando educar, sabe? Explicar a interpretação bíblica. Tá aqui o texto bíblico, vamos interpretar o texto bíblico, né? Existe um esforço de lacrar, né? De imitar, de trucidar o outro, vencer no debate, se colocar e humilhar o coleguinha. Eu nunca participo desses debates, assim. Eu já me convidam o tempo inteiro. O debate, não sei o que, contra... Cara, eu acho isso muito triste, assim. Eu acho meio humilhante até a pessoa se submeter a uma coisa dessa. Eu vou sentar aqui numa mesa com outro cara, a gente vai aqui tentar se destruir pra ver quem vai fazer o melhor corte pro Reels do Instagram depois, sabe? Eu acho muito ruim esse tipo de coisa. Eu não uso TikTok, não. Faz bem. Eu não uso TikTok porque não importa o que eu assista, ele vai continuar me mandando menina dançando. Entendeu? Não importa o que eu assisto. Não importa, não tenho interesse. Não. O meu Instagram não. O Instagram, o algoritmo funciona. O Instagram só me mostra comida e marombeiro. Só vídeo de corrida, de comida e de maromba. Além dessa discussão, assim, uma coisa também que eu tenho percebido bastante no TikTok, principalmente, porque eu confesso, eu uso muito TikTok, é briga de denominação. De ficar um atacando a denominação do outro, né? Briga de denominação. As denominações se atacando. E aí apareceu pra mim um vídeo de uma católica e ela tava falando que os católicos são unidos e dentro do próprio cristianismo não tem união, porque olha só, tá todo não, viu? mundo se atacando. Não, isso é marketing não sei, católico. Isso não é sei. marketing católico. Os católicos vivem se matando também. Mas eu achei muito ruim, porque eu falei, caraca, é verdade, os cristãos estão tudo se atacando aqui, criticando a Igreja Assembleia Batista Presbiteriana. Vou jogar na roda agora aqui, ó. Não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas enquanto a gente tá aqui conversando, tá tendo uma polêmica imensa no Brasil, dentro da comunidade católica, porque dizem que o catecismo que é usado hoje, mais moderno, que é um amarelinho, que foi, acho que editado pelo João Paulo II, se não me engano, ele não é verdadeiro. Não é o catecismo de verdade, os católicos têm que abandonar. O catolicismo é extremamente fragmentado. Ele só tem uma autoridade central e uma instituição fechada, mas vivem se criticando, a galera da renovação carismática, os tradicionais, tem a galera sedevacantista, que vai dizer que a sede está vacante já há muitos anos, não temos papa. Eu nem sabia desse rolê aí. Não, o catolicismo é altamente fragmentado, ele só tem um bom marketing pra fingir que não. Mas você acha que a igreja, que os evangélicos também estão... Extremamente fragmentados também, mas essa fragmentação, ela não pode ser interpretada só pelo que ela se expressa nas redes sociais, não é? Sim. Tem maluco de todo jeito fazendo todo tipo de loucura, como tem no catolicismo, como tem no protestantismo. Existe uma unidade espiritual dentro da igreja protestante, né? Que é uma unidade espiritual e de crença, que se você pegar toda essa galera, às vezes até a galera que tá brigando na internet, tá bom, no que é que a gente crê? Você vai encontrar um núcleo duro de crença muito parecido, muito similar. Você coloca um assembleiano, um batista, um presbiteriano, um metodista, e você junta as comunidades que provêm da reforma. Tá, cremos no quê? Você tem a divindade de Jesus, você tem a união das duas naturezas, você tem a trindade, você tem inferno, você tem céu, você tem a volta de Jesus, você tem uma ética, a palavra de Deus, você tem um núcleo de ideias centrais muito forte. Beleza, se a gente sai desse núcleo duro e vai para um cinturão ali um pouco mais externo, não é, beleza, aí eu sou um batista, o cara é um presbiteriano, ele batiza criança, não batizo criança. A minha hermenêutica na leitura da relação entre o Antigo e o Novo Testamento vai ser coisas hiper específicas que pra mim são super importantes, porque eu sou um cara que estuda coisas hiper específicas, então eu sou um teólogo. E como teólogo, a minha função é achar muito importante coisas que no frigir dos ovos vai ser quase igual pra muita gente, entendeu? Então se eu tá ouvindo um pregador, um batista e um presbiteriano, que às vezes eu, como teólogo, acho que a teologia é muito diferente, você não vai ver diferença nenhuma na prática da vida da fé, da vida religiosa. Então, muito dessas brigas provém de um olhar hiper específico para coisas que no frigir dos ovos da vida e da experiência com Jesus não vai fazer nenhuma diferença, né? Só que a internet virou lugar para maximizar isso, né? Para potencializar isso. E ainda mais com muita gente jovem usando, a gente dá publicidade porque é ridículo também, né? O pastor fazendo um vídeo bonitinho sobre Jesus não dá muita polêmica, a rede social não joga pra você. Agora a pessoa que fala uma loucura completamente absurda é o que todo mundo vai comentar, é o que vai aparecer no For You do Instagram, vai aparecer lá no TikTok, lá onde, né? Infelizmente a internet é organizada para dar publicidade ao que é mais absurdo. E a gente vai achando que o absurdo representa o que as coisas realmente são, né? A gente tá chegando num período que não tá difícil usar a internet como uma fonte de ler o ambiente que a gente está. Cada vez mais eu acho que a internet precisa passar por curadoria, né? Quem são as pessoas que eu confio e que eu ouço? São essas aqui e acompanho essas aqui. Por isso que esse feed infinito, de ficar rodando para baixo ali, vendo, né, é uma coisa que eu acho muito ruim, porque vai só selecionar o que tem pior. Eu vou rever o meu uso de TikTok. Não, eu sou contra o TikTok. Iago, seu primeiro livro foi A Máfia dos Mendigos? Não?
Eu queria Meu falar... primeiro livro foi um livro chamado Você Não Precisa de um Chamado Missionário, que eu publiquei em 2020. Não, 2010. 2015. Foi isso. Porque a Máfia dos Mendigos Foi meu quinto ou sexto livro, eu acho. Eu vi uma repercussão muito grande. Eu queria saber como que surgiu a ideia de você fazer o que fez ali e queria que você falasse também sobre essa caridade que você Sim. retratou ali. A gente era muito envolvido com evangelismo com pessoas em situação de rua, né, em Fortaleza. Fortaleza é um grande bolsão de miséria também. A gente tem muita migração de mendigo para Fortaleza, por causa do clima. O clima lá é bom, assim, no Nordeste de forma geral. É uma região muito turística, então muita gente acaba indo para lá porque tem uma zona bonita para se viver, digamos assim. E acaba que os mendigos muitas vezes tentam até se apossar da zona turística como um local de existência ali para eles. E é uma cidade muito generosa por algum motivo, né? Os mendigos falavam muito isso pra mim, que Fortaleza é uma mãe. Né? Onde você pede, dão. Acaba que a gente tinha muitos bolsões de miséria que a gente ia fazer aquele evangelismo tradicional, aquela caridade tradicional, levar comida, sopão e tal, arroz. E com o tempo eu comecei a ficar um tanto constrangido com o fato de que a nossa caridade parecia uma gota num oceano de miséria, assim, nada mudava, nada... As mesmas pessoas estavam aqui todos os dias recebendo as mesmas comidas. Minha esposa é cientista social, ela tem formação na área de antropologia. Eu disse, Isa, eu queria tanto fazer um estudo etnográfico, uma coisa assim, sabe, mais próximo desse pessoal, para entender o que tá acontecendo. E eu comecei a estudar, a ler algumas coisas, eu conheci a autoetnografia, né, a galera que entrava muito profundamente dentro da própria comunidade que estava sendo pesquisada. E eu disse, cara, se eu, ao invés de tentar fazer entrevista com esse pessoal, eu só tentasse observá-los, sem ser um outsider. E aí eu me vesti de mendigo, isso foi em 2017, dia 2 de janeiro de 2017, me vesti de mendigo e eu fui lá para a Praça do Ferreira em Fortaleza para ver os mendigos. Não porque eu queria experimentar a mendicância, né? Até eu digo isso no livro, mas algumas pessoas veem só o marketing do livro e não entendem, e acham que o Iago foi fingir que era mendigo para dizer como é. Não foi experimentar a mendicância. Experimentei alguma coisa, claro, mas eu queria enxergar a mendicância como igual, né? Sentar com uma prancheta ou com um pão. E aí eu percebi algumas coisas na minha caridade, no meu jeito de fazer caridade, que tinha que mudar. E que eu percebi que não era só um problema pessoal, mas era um problema endêmico dentro das comunidades religiosas e até de outros ambientes de caridade. De que a nossa caridade era profundamente impessoal. E por ser impessoal, acabava sendo uma distribuição de renda, ou de alimento, de recurso, de roupa, que atraía pessoas que não precisavam estar ali. Que podiam não estar ali. Então... Vê só, tem gente que é realmente miserável, que deveria estar recebendo esse esforço de caridade de alívio imediato, mas porque a gente nem vê quem a gente está ajudando, a gente só quer distribuir a comida. Se a gente pudesse, a gente nem parava o carro, só jogava a comida por cima e saia embora, né? Ou ia embora. Muita gente se aproveita disso. Você acaba alimentando o ciclo. Um ciclo de miséria. Então, pessoas que possuíam casa, possuíam lugar para morar, ficavam na rua, iam lá receber dessa caridade. Iago, mas a pessoa, ela tem uma casa, mas ela é pobre mesmo assim. Mas há uma atuação que eu preciso ter algum tipo de compreensão do que está acontecendo para que eu acabe não trazendo mais pessoas para a rua. A gente aumentava os bolsões de miséria ao tornar o bolsão de miséria tão recompensador para algumas pessoas que valia a pena. Então, quando eu chego, por exemplo, num grande ambiente de consumo de drogas e aí eu instalo banheiro gratuito, instalo um lugar para a pessoa dormir, instalo tudo em volta do tráfico, o que é que eu estou fazendo? Estão tornando a vida do traficante melhor. E das pessoas que estão ali em volta melhor, não é? Eu deveria estar tentando achar uma forma de tirar essa pessoa dali, de tirar ela desse ambiente de miséria. Então o que eu tento desenvolver no livro é a ideia de que a gente é viciado em fornecer alívio. Qual é a nossa caridade? É alívio. Então chega uma pessoa com fome, o que eu faço com ela? Eu dou um curso? Ou lhe ensinar a fazer um pão? Não. Toma aqui comida, você tá com fome. Chega uma pessoa ferida, tá sangrando. Eu faço o quê? Eu dou um curso de segurança no trabalho? Não, eu suturo, eu resolvo o sangramento. Mas e depois que a pessoa come, eu faço o quê? Eu vou pra casa. Acabou. Entendeu? Aí ela volta a sentir fome. Exatamente. Volta a receber E aí as pessoas que poderiam estar provendo para si mesmas sabem que a qualquer momento eu posso ir ali e receber mais alívio. A gente às vezes acha que não. E claro, a rua não fornece segurança alimentar. Mas a quantidade de pessoas fazendo obras de caridade em grandes moções de mendicância é muito grande. Eu escolhia o que eu podia comer. Os outros mendigos que estavam lá do meu lado escolhiam o que iam comer. Havia muita comida à disposição. As pessoas ajudam, as pessoas são boas. Existe muita bondade no mundo, a gente acha que não, mas tem.
né? E essa bondade que poderia estar chegando só nos necessitados, chega também em quem não tem tanta necessidade assim, né? Então, eu uso esse conceito no último capítulo do livro, e é o conceito que eu tiro do livro When Helping Hurts, Quando Ajudar Machuca, tem em português agora esse livro, quando os autores dizem que a gente tem que trabalhar não só com alívio, mas também com reabilitação e desenvolvimento. Então, se a gente quer ajudar as pessoas que estão na rua, a gente precisa não só aliviá-las, beleza, aliviei sua fome. A gente tem que reabilitá-las. Então, como é que eu consigo fazer essa pessoa ser capaz de prover para si mesma? Capaz de cuidar da própria vida. E aí é um trabalho, às vezes, psicológico, às vezes um trabalho jurídico, às vezes um trabalho socioeconômico, às vezes espiritual. Tem muita coisa que vai estar envolta na miséria e na pobreza, para depois dessa reabilitação eu fornecer desenvolvimento. Ajudar as pessoas a se desenvolver para poder viver por si só. O que acontece é que é um trabalho difícil, demorado, cansativo, toma do seu tempo, ninguém consegue fazer sozinho. Você tem que ter recursos e estruturas em volta para poder servir essa parte da sociedade. É um trabalho difícil. Mas a gente troca todo esse trabalho difícil por dar R$2 um sinal. Sim. Entendeu? Uma outra coisa que chamou a atenção da gente, que a gente até comentou, é que na sua bio tem escrito que você é um pastor que não cobra para pregar, né? Na bio do Instagram tem isso, né? Cobro não. Nunca cobrei. Mas eu imagino que você tenha críticas aos que cobram pra pregar? Ah, não sei. Eu tenho crítica a quem paga, a quem cobra. Boa. Ué, se eu chamo o cara e ele tá me cobrando, eu cobro tantos reais pra vir aí. Eu já, não vem não então, sei lá. Se não pagassem, as pessoas iam parar de cobrar. Se eu pagasse, as pessoas paravam de cobrar. Eu acho estranho demais cobrar pra pregar. Porque eu acho que não condiz, assim. Eu acho que não condiz com a natureza do ministério pastoral. Você quer mais água? Quero, aceito. Eu acho que não condiz com a natureza do ofício que a gente desenvolve, sabe? Eu tô indo pra uma igreja pra poder servir aquela comunidade com a pregação da palavra. E eu vou dizer mais, eu sou até um pouco mais radical. Eu acho que essa cultura de profissionalização do pregador de domingo, sabe? É uma cultura muito complicada. De que você tem pessoas cujo ministério é ir de igreja em igreja, pregando e sendo pago por isso e tal. Itinerante. Eu acho muito estranho, porque, por exemplo, beleza, você tem muitos. Tô na internet, muita gente me chama pra ir nas igrejas delas e tal. Ir na igreja delas não é um ato profissional, assim, de eu estou contratando um palestrante. Alguém tá vindo aqui para guiar o meu povo no caminho do evangelho, para ser uma autoridade espiritual sobre a minha comunidade, vai abrir a Bíblia, vai ensinar, guiar o povo de Deus. Existe um sentido mais humano e relacional nisso que não pode ser profissionalizado, na minha opinião. Então, assim, eu não tenho nada contra receber uma oferta, até porque eu tenho gastos para poder ir, né? Toda viagem tem um custo atrelado. De gasolina, de Uber, de carro, de alimentação, o que é que De seja. avião, que você vai pra outros lugares. Geralmente eu peço que as pessoas me mandem os custos, assim, ó. Eu peço, geralmente a passagem de avião, né, pro lugar, geralmente é longe, então é avião. A hospedagem, a alimentação durante o tempo lá e os translados da hospedagem para a igreja. Mas se for em Fortaleza mesmo, então... Aí eu só vou e volto. De carro mesmo. Eu acho que o argumento é que é como um trabalho como qualquer outro. Que aí Pois não eu acho que deveria não é um ser. trabalho como qualquer outro. Eu acho que nem o ministério pastoral é um trabalho como qualquer outro. O mesmo seria aplicável para os cantores? Eu acho que o cantor tem um aspecto um pouco diferente, que é o fato de que ele pode fazer show. Mas se você pensa num culto de domingo, num culto de uma igreja, eu acho absurdo também. Vai ter um culto aqui, meu cachê pro... Ter alguém que está sendo remunerado para cultuar, pra mim é um absurdo, entendeu? De novo, meu problema não é existir uma oferta. Pô, o cara tá vindo aqui, vamos dar uma oferta até pra sustentar o ministério dele. Sim. Que se o cara tem um ministério musical famoso e tal. Pra mim faz muito mais sentido se você tem há um quê de profissionalização no que você tá construindo, faz um show e cobra um ingresso. E pra mim tá tudo bem. Vai quem quer, é um momento de entretenimento, eu tô indo só pra ouvir música, mas é um entretenimento que vai estar atrelado a uma produção de algo que também glorifica a Deus, eu vou poder louvar ali, e tudo bem, as coisas não se confundem, né? Eu tô indo pra um ambiente profissional, um ambiente que vai ser uma bênção pra minha vida, vai ser muito bom, mas é um show, e é isso, paguei o ingresso para um show. Pra mim é um problema quando a vida da igreja, o ambiente de culto público, vai ser guiado pelas regras profissionais que a gente trouxe para um ambiente de mercado e de economia aberta, que é o que a gente vive. Não deveria ser isso. Entendi. Deveria ser uma coisa muito mais orgânica, muito mais natural. Eu nunca chamei uma banda para cantar num culto de domingo da minha igreja, assim. Já chamei gente para tocar em eventos que a gente fez, particulares e tal. Aí quanto é e tal. E é muito engraçado, nunca me dizem o cachê, assim. Nunca tem cachê, quando eu chamo pra uma coisa mais na igreja. Porque a galera entende que é uma coisa mais de igreja. Não, a gente vai e tal, se tiver uma oferta, alguma coisa. Bastante. Um outro livro que você escreveu também, e que foi muito comentado, foi O Fogo no Parquinho, né? Isso é bom. Fala um pouco sobre o que te motivou a escrever, né? Que fala ali sobre relacionamento, sexualidade. Eu vou lhe dizer o que me motivou a escrever.
Vou lhe dizer. Eu comecei a pastorear uma igreja de 48 pessoas. Isso faz 10 anos, exatamente. Cheguei na Manaim. E aí começaram a chegar alguns jovens na Manaim. E começou a chegar uma grande quantidade de jovens, muitos deles em namoros muito longos. Né? E aí começou a ser um problema, assim, um monte de jovem namorando há 10 anos, há 8 anos e tal, o povo não casando, indo atrás de emprego e tal. Porque o pobre, ele não casa porque ele não tem como, né? O pobre, ele não tem salário. Ele tá aí lascado, ele tá estudando na perspectiva de ter alguma coisa na vida dele. Ele talvez entra numa faculdade, não tem a condição de trabalhar e tal. Então, assim, existe um... O pobre não casa porque não pode mesmo, porque não tem condição de subsistência. Então os namoros ficam muito longos quando você começa a namorar muito cedo. E eu comecei a me preocupar como é que eu poderia servir, educar e pastorear esse pessoal. Eu comecei a fazer na minha casa, na sala da minha casa, um encontro de namorados. Então, uma vez por mês, eu pegava todos os namorados da igreja, a gente ia pra minha casa, a gente comprava baião de 2. Tem baião de 2 no Rio de Janeiro? Não sei. Tem. Baião de 2 e frango. Nossa, inclusive, galeto. lembrei aqui, já volto pro Claro. livro, que a gente está perto da Feira de Tradições Nordestinas aqui do Rio. Olha aí. É o melhor lugar pra você comer comida do Nordeste, tá? Podia Que almoçar bom. lá hoje, viu? Não, porque já como comida nordestina todo dia já. Se tiver comida do Rio de Janeiro, eu vou. É verdade, faz sentido. E aí a gente tinha uns estudos, assim, eu fazia alguns estudos com eles sobre pureza, sobre sexualidade, sobre vida financeira, sobre como se organizar pra casar e coisa do tipo. Um contabilista lá da igreja ia lá dar palestra sobre como juntar dinheiro, como lidar com recursos. A gente tentava ajudar os jovens da comunidade. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar que muito do que eu ensinar para os jovens da igreja era desensinado por alguns pais. Então a gente falava sobre casar, sobre construir família e tal, e muitos pais parece que tinham pavor de ver os filhos casando. Não, você vai primeiro ter o seu mestrado, doutorado. Quando você entrar na NASA e estiver dirigindo 14 carros, Teslas e tal, aí você pode pensar em casar se der. Não é? Não tem muito filho não, que é caro. Né? E eu comecei a perceber que não bastava eu educar os meus jovens, eu tinha que educar os adultos também. Tinha que educar os pais sobre os filhos. E aí foi quando eu tive a ideia, cara, eu vou fazer uma série de sermões na minha igreja sobre namoro. Mas é um problema, porque namoro é um assunto que não tem na Bíblia, né? Então como é que eu vou pregar domingo? Não é uma palestra no sábado, não é uma escola dominical. É o sermão, é o culto público. Eu tenho que abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia. Como é que eu vou fazer isso sobre um assunto que não tem na Bíblia? E acho que esse foi o grande diferencial do Fogo no Parquinho, eu acho. É uma teologia do namoro. Ele não é só um material que tenta discutir namoro a partir de minha experiência pessoal, algumas dicas de namorar bem, sei lá. É Bíblia. Eu tentei abrir a palavra de Deus para tentar ensinar a partir da palavra de Deus o que é que... E esse eu acho que é o que faltava na literatura sobre namoro do que eu li no Brasil, assim. Até o grande clássico de pureza, né? Eu Disse Adeus ao Namoro, que até o autor se desviou, já nem faz parte da vida da fé mais. Já até retratou tudo que falou dessa cultura de pureza. O Eu Disse Adeus ao Namoro, que foi um clássico americano que fez muito sucesso no Brasil sobre pureza sexual do namoro, é um livro que não é muito teológico também. Né? Falta um tanto de conteúdo bíblico. É mais opinião. É muito de experiência e coisas assim. Claro que lida um pouco com teologia mais sistemática e tal, mas eu queria abrir os textos bíblicos. Até porque, assim, eu era um jovem nojento, assim. Eu queria muito que me provassem as coisas para eu poder seguir. E eu não tive ninguém que me dissesse, quando eu era um jovem namorado, como é que deveria ser o meu namoro a partir da palavra de Deus. A igreja tinha suas regras e só isso. Então, eu conseguia entender biblicamente que o sexo era só depois do casamento. Ponto. Todo o resto... não tinha nada na Bíblia que me impedisse na minha leitura, né? E a igreja só tinha suas tradições. O crente não pode fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque a igreja é contra. E é isso. E a igreja é contra nunca foi argumento pra mim, sabe? Eu só não vivi um namoro imoral, digamos assim, porque eu sabia que isso ia me levar à sexualidade. Então, assim, por que eu, sei lá, comecei, a gente se beijava no começo do namoro, né? A gente beijava, passou 2 anos se beijando no namoro. Namorou 6 anos. Comecei a namorar com eles com 15 e casei com 21. A gente entendeu que daqui a pouco a gente vai estar fazendo o que a gente sabe que é pecado, que é fazendo sexo. Então vamos parar de se beijar. Então, a gente só conseguiu viver um namoro puro porque a gente não queria fazer sexo antes do casamento. Aliás, porque a gente queria muito, aí não podia. Né? Então a gente, né, tinha vontades em conflito. A gente queria, mas sabia que desobedecer a Deus. Então a gente parou de se beijar para não fazer sexo. Mas aí não é argumento, entendeu? Eu queria ver o que a escritura tinha pra colocar de fato. Quando eu li o Eu Disse Adeus ao Namoro, eu era um namorado, então eu era afetado pela teologia do livro, então eu abominei aquele livro. O livro tá tudo errado, não tem argumento nenhum aqui. Eu lendo depois, casado já,
com filhos, eu achei o livro maravilhoso. Assim. É isso mesmo, pureza para os jovens, né? Porque não me afeta mais diretamente, né? E eu quis ter essa sensibilidade na produção do material, assim. Eu pensei, para mim é muito fácil dizer pro jovem, fique puro, se guarde, não beije sua mulher, sua namorada, isso e tal. Porque não me afeta, eu tenho minha esposa. Mas se é a palavra de Deus que está colocando isso, né? Eu não tenho como criar uma limitação à sua vida que não provenha da Escritura. Então eu quero mostrar o que a Escritura diz. Eu fico muito feliz porque dentro das pessoas que estão acessando o livro, tendo contato com o material, muitos mandam mensagens dizendo que foram revolucionados assim, pelo livro. Que, cara, só agora eu entendi que a palavra de Deus tem a dizer sobre Sabe essa coisa. um argumento que eu tenho escutado com uma certa frequência também? Que é a Bíblia não fala sobre não fazer sexo antes do casamento. Não fala assim. Então, se a Bíblia não fala, Mas fala, com clareza, em muitos lugares, né? né? Seja quando na criação do casamento a sexualidade só surge depois que você deixa pai e mãe. Então, quando é que você pode se tornar uma só carne? É quando você deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Não existe um contexto fora disso, porque a sexualidade está ali dentro. Você tem todo o modo como o sexo pré-conjugal e o sexo extraconjugal são tratados como um leito maculado, por exemplo, em Hebreus 13. Quando Hebreus vai falar que o leito sem mácula deve ser um leito honrado, digno de honra entre todos. E ele vai fazer referência não só ao adultério, mas também à promiscuidade. No sentido de que um sexo que acontece fora do casamento, seja extramarital ou pré-marital, é um leito maculado, não um leito com mácula. Em 1 Coríntios 7, Paulo vai falar claramente que a única alternativa a se abrasar, a arder em desejo, é o casamento. Então, onde é que eu sacio um desejo sexual? 1 Coríntios 7 vai dizer claramente que é no casamento. Fora do casamento não existe satisfação para o impulso sexual. Está claramente dito lá, né? E várias outras passagens Acho que que a as gente... pessoas querem o versículo que fala assim, ó, Proibido não, transar. É assim, não exatamente, transarás. o namoro É não pode. Eu ia Fora outras coisas. Você vai no Antigo Testamento, existem outras coisas que são mais leves do que sexo, diretamente, que são tratadas como prostituição. Nos profetas, eu cito isso no Fogo no Parquinho, o fato de duas jovens terem os seios apalpados é tratado como prostituição. Então, assim, se tocar em zonas erógenas do corpo do outro, fora do ambiente sexual apropriado que é o casamento, é tratado como prostituição, como é que o sexo em si não seria? É absurdo. Você aborda também masturbação e pornografia. E aí eu acho que é um pecado muito encoberto, porque as pessoas não ficam sabendo. E tem gente que acha que tá tudo bem porque sou eu tô sozinho, então não tô com uma outra pessoa. Eu queria que você falasse A um gente pouco nunca tá mais sobre sozinho, né? A gente nunca tá sozinho, porque Deus tá lá. Né? Eu cito no Arruinados pelo Amor de Deus, um trecho de uma música do Léo NB, que é um rapper brasileiro, em que lá pelas tantas da música ele faz uma oração e diz: Deus, me desculpa por te fazer ver enquanto peco. Né? Não tem como estar escondido de Deus, no fim das contas, né? Porque fugir de Deus é como tentar fugir da realidade, é fugir da própria pele, é fugir das suas células. Como é que eu fujo de mim mesmo? Não tem como, né? Deus está tão perto quanto a nossa pele, ele está tão perto quanto a existência e a realidade. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós não somos panteístas, já que Deus é tudo, né? Mas Deus, ele se faz presente e vê todas as coisas, né? Então, pecados que às vezes a gente interpreta que são escondidos, não é? Eu não estou fazendo mal a ninguém porque eu estou sozinho ou o que seja. São pecados que são vividos debaixo do olhar de Deus. Nós obrigamos Deus a ver enquanto pecamos, digamos assim, né? Então, a gente tratar a masturbação, a pornografia, às vezes um caso que você tem, mas ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, não machuca ninguém, né? Porque os olhos não veem e o coração não sente. Deus vê. E Deus sabe o modo como nós temos traído as pessoas à nossa volta quando nós não temos uma postura que seja realmente íntegra, né? E mais do que isso, tudo que a Escritura fala sobre idolatria, sobre o pecado, fala de um contexto em que o pecado que não é confessado não é sarado, não é curado, não é perdoado. Então, não só confessado a Deus, existe um ambiente de confissão mútua do bem de igreja, onde há encorajamento, a ajuda mútua, a correção mútua. Como é que eu vou vencer meus pecados secretos se eu não torná-los públicos? A Escritura vai dizer que você não vence. Você não vence. Você falando disso, eu lembrei que a Lívia Bember, conhece? Uhum. Eu acho que antes dela casar, ela fez um post falando sobre masturbação, né? E a gente vê muito mais desse assunto sendo falado em relação aos homens. E ela, inclusive, foi a primeira mulher que eu vi, assim, de influência falando abertamente sobre isso. Ela fez um post sobre isso,
justamente sobre a importância de você poder compartilhar isso com alguém, e como para as meninas era muito mais difícil se abrir em relação a isso. E aí nos Sim. comentários, para ver, muitas meninas, obviamente, se sentiram motivadas e começaram a confessar também, né, ali nos comentários do Instagram. E ela até falou um pouco Não sobre... não recomendaria o Instagram pra Exatamente, isso. mas né? eu acho que foi porque Mas sim, eu entendo, eu foi entendo. vendo, todo mundo comentando, Claro. né? E só que eu também acredito que tanto pra menina quanto pro menino tem esse medo, né, de contar, porque Claro. tem essa coisa da vergonha, Sim. né? É um tabu muito maior, né, dentro do mundo feminino, mas ainda é uma coisa que existe, que deve existir dentro do ambiente de igreja, um local para que essas coisas sejam confessadas e tratadas e cuidadas, né? E é isso, eu acho que é fundamental que as comunidades sejam abertas a pecadores, né? A igreja é isso, a comunidade de pecadores arrependidos querendo vencer os seus pecados. Então sempre deve existir um lugar em que meninas possam procurar outras mulheres, preferencialmente mulheres mais velhas, mais maduras, para que possam abrir essas dificuldades e também serem pastoreadas e ajudadas, sem julgamento, sem estar sendo trucidadas por causa do seu pecado, ou o que seja. Qualquer crente que está tentando vencer o pecado deve ser recebido, acolhido e amado nesse processo. Queria entrar em outro assunto aqui agora com você, Iago. Eita, ixi. Sobre os pastores que têm uma pregação muito parecida com coaching, tá? É. Que a gente também vê isso, assim, demais, né? O que você tem a dizer sobre isso, o evangelho da graça, que tudo pode, tudo bem, que as pregações parecem até livros de palestras de autoajuda. Tu dizes. A gente escreveu um material, eu, o Pedro Pamplona e o Guilherme Nunes, chamado Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Eu sempre tenho que dar o título completo, porque o pessoal às vezes lê só o começo. Iago aqui, autor de Você é o Ponto Fraco de Deus. E fica só aí, né? Eu digo, não, lê o resto, porque o pessoal vai achar estranho o título do livro aí. O Pedro Pamplona, que é um amigo, um outro pastor lá do Ceará, ele foi quem cunhou esse termo, né? Teologia do Coaching. E ele explica, e ele faz isso no começo do livro, que a teologia do coaching é um novo rebranding da teologia da prosperidade. Se antes as pessoas lutavam para ter o que comer, então a promessa da religião secular era que ter Jesus vai te tornar rico, hoje as pessoas lutam para ter por que comer, né? Ter algum propósito, algum significado, algum sentido. Então a religião passou a ser uma forma de conceder sentido e propósito. Tanto que o nome agora é espiritualidade. Não é Jesus, não é evangelho, não é conversão e arrependimento e fé. É espiritualidade. Então, os grandes coachings do marketing digital é tudo cristão hoje em dia. Né? Porque ser cristão e correr maratona virou parte do branding de você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, bem-sucedida é mulher, filho, eu sou corredor, aqui meu pace abaixo de 5 e vou pra igreja todo domingo. De preferência na área VIP. Entendeu? Então, assim, virou uma grande ferramenta de mercado muito grande. Mas não só isso, as pessoas acreditam que religião é isso mesmo, de que Jesus é o quê? Jesus é um lugar onde eu vou lá para encontrar propósito e significado. O Michael Orton ajudou a divulgar muito uma terminologia, é muito comum na sociologia americana, de que a religião americana não é cristianismo. A religião americana é deísmo moralista terapêutico. Que é deísmo, a um Deus, mas Deus criou tudo e meio que não se mete muito. É um deísmo moralista, tem alguns padrões de certo e errado para você seguir, e é terapêutico. Ele existe só para te dar uma paz, uma tranquilidade na cabeça, e é isso aí. E essa teologia do coaching é isso, é um deísmo moralista terapêutico que não quer a sua santidade, quer o seu aperfeiçoamento, que não quer a sua conversão, quer a sua mudança de mindset. Né? Que não vai te ensinar a como ter uma comunhão mais íntima com Jesus, vai te ajudar a se encontrar consigo mesmo. Então, é por isso que eu brinquei no começo do podcast, assim, eu tô cansado de autoconhecimento. Porque virou um ídolo moderno, virou o Deus desse século é se conhecer, sabe? Inteligência emocional. Eu não quero ter inteligência emocional, eu quero ser burro emocional, entendeu? Eu tô de saco cheio dessa conversa toda. Eu quero ter o mesmo mindset, quero pensar dentro da caixa, entendeu? Eu não quero mudar nada da minha vida, porque virou uma coisa quase que, sabe, a gente tá embriagado. Sabe quando você come doce demais? Chega no nirvana quando você faz isso, né? No Ceará a gente fala que ripuna, assim. Que repugna, né? Traz repugnância. Eu comi tanto doce que ripunou aqui pra mim, tá? Nossa, não aguento mais comer doce. É tanta positividade que virou uma positividade tóxica, assim. Eu não aguento mais, já tem açúcar demais desse doce, né? Já, pra mim não dá. Falta um meio amargo desse negócio. E mais que a gente brinque, é muito terrível você basear a sua fé nessas promessas de autoajuda. Porque você para pra ouvir esses sermões, essas pregações e tal, falta
a própria substância do evangelho. Você pode mentir dizendo sua verdade. Você pode mentir sobre Jesus falando alguma coisa que parece Jesus. Sabe? Que parece de Deus, parece boa. Ah, Deus te ama. Beleza, é verdade. Né? Deus vai mudar a sua vida? Talvez mude, não é? Mas a gente não pode transformar o evangelho em uma mera ferramenta para tornar a vida mais suportável. Porque talvez se converter torne sua vida pior. Não é essa a mensagem do evangelho? Em Mateus 16, ele convida a tomar uma cruz, segui-lo, né, no caminho de morte. Jesus vai dizer que veio não para trazer paz, mas trazer a espada, colocar filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. Vai falar que os inimigos do homem serão de sua própria família. Ora, encontrar Jesus pode tornar sua vida muito pior. Você pode perder o trabalho, você pode não conseguir mais progredir na sua carreira, você pode perder parte dos prazeres da vida que você tinha. E aí agora? Né? Agora minha vida está mais difícil com Jesus. Mentiram para mim no púlpito? Talvez mentiram. Mas o verdadeiro evangelho cobra de nós uma entrega. A gente não vem para Jesus debaixo de uma promessa de que vai receber alguma coisa nessa vida. Né? Se Jó acreditasse que a fé dele deveria dar para ele uma boa vida, ele não teria suportado a morte dos seus 10 filhos. Mas Jó pôde dizer, quando Deus me deu coisas boas, eu glorifiquei. Agora que Deus me dá uma coisa ruim, eu vou negar? Ora, foi Deus que me deu, então eu aceito. Né? A gente vê um Paulo que aceitou uma vida de evangelho e de fé completamente sofrida. Dentro da cadeia. Era cadeia. E cadê Paulo dizendo, mas eu sou a cabeça, eu não sou cauda? Tava lá preso na cadeia, servindo na igreja. E dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar pela fome ou pela fartura. Eu posso passar pela prisão ou pela liberdade. Tudo eu posso. Porque é ele que me fortalece. Né? Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. É nisso, é na prisão, é na espada. Não é? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, Filipenses 1,19, eu acho. Ele vai dizer que a vós foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por ele. Né? O sofrimento é um privilégio que nos é entregue. Né? Mas aí as pessoas sobem nos púlpitos, não existe mais arrependimento, não existe mais convite a mudar de vida, a largar o pecado, não existe inferno, não existe juízo, não existe escatologia. Só existe um recorte muito pequeno de coisas boas que podem ou virão de fato, dependendo de qual seja a promessa, que virão à nossa vida, e a gente acha que isso é o evangelho de Jesus, porque fala bonitinho e faz chorar. Né? Mas não é. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém para morrer na mão dos líderes religiosos, Pedro chamou Jesus no canto e disse, não, Jesus, não, isso aí não. A gente vai deixar, não. Vamos deixar, não. Você vai estabelecer aqui o reino messiânico, aí os judeus agora vão reinar sobre Roma. Não vamos deixar. Jesus não diz, olha, esse evangelho não é tão bom. Ele diz, esse evangelho provém do diabo, arreda Satanás. Um evangelho que é humano, o evangelho que não tem sacrifício, um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem arrependimento, não é só um evangelho que falta alguma coisa. É um evangelho que tem do diabo, é o cheiro a enxofre. É um evangelho que vem do mal, porque vai levar a sua alma para o inferno. O Mark Dever e o Paul Alexander escreveram no livro Deliberadamente Igreja que nada pode ser mais cruel do que convencer pessoas ímpias de que elas são salvas. E é isso que esse evangelho acaba fazendo. Iago, a gente já tá no final, mas eu queria ainda falar com você sobre saúde, né? Que você resolveu cuidar do templo do Eu Espírito. não tenho muita, eu tô tentando. Queria que você falasse o que ligou o seu alerta, assim, que precisava cuidar da saúde, como que tem sido esse tempo? Olha, foram tantos alertas que eu fui ignorando ao longo de uma vida, mas eu não sei, foi muita coisa, eu tava muito estragado, eu tava sem energia pra nada, e eu comecei a perceber que o fim dos meus sermões estava ficando difícil. Então eu passava 30 minutos de sermão e já começava a ficar ofegante, assim, meio fraco já. Eu até adiantava as aplicações finais, assim, porque tava meio difícil. Eu tava ruim, tava estragado. Eu tenho um problema de dor crônica, eu tenho fibromialgia. Desde os 17 anos que eu luto contra a dor crônica. E o tratamento desde cedo era exercício aeróbico. Então eu tinha que correr para me ajudar e dormir bem. Dormir bem tá difícil ainda. Né? Eu também não posso me estressar muito, segundo o médico, mas eu acho uma loucura. Digo, moço, você acha que... Eu sou pastor. Quem é que não... Não, mas podia ser qualquer coisa. Quem é que não 2025. se estressa? É 2025, mano. Meu relógio fica brigando comigo. Você está estressado, pare aí, não sei o quê. Até meu carro briga. Eu tô dirigindo e o carro tem um alerta, assim. Você não está atento. Pare e tome um café. Toda a tecnologia quer me humilhar. Assim. Pra dizer que eu tô cansado demais ou estressado demais. Mas eu tinha que cuidar da minha saúde já desde muito tempo. Né? E o exercício físico foi o que me ajudou a controlar meu problema de dor crônica. Já não sinto crise já faz muito tempo. Quando eu tenho crise, assim, uma vez no ano, 2 vezes no ano no máximo, são mais curtas, não duram muitos dias. Mas a gente teve dificuldade com fertilidade no nosso casamento. Pro nosso segundo filho,
O Bernardo não vinha, assim, a gente, o que tá acontecendo? A Catarina, foi fácil ter a Catarina, e o médico disse, olha, vocês ganharam um peso aí e tal, entre o primeiro e o segundo filho, talvez emagrecer dá mais fertilidade, né? Isso já é conhecido. Então, meio que juntou muitas coisas. Eu ter dor crônica e ter que estar cuidando mais, que tá tendo muita crise. Eu todo estragado, obeso, sem conseguir ter energia pra nada. O filho que não vinha, e a gente tava tentando ter filho e tal. E a gente, vamos se cuidar aí. Bora botar pra frente esse projeto de cuidar do corpo uma vez na vida. E aí começamos, eu e a Isa juntos ali. E aí eu fui pegando gosto por conseguir carregar meus filhos no colo sem o joelho doer, sabe? Porque eu tinha condromalácia muito pesada no joelho esquerdo, eu tentei correr na esteira, tô gordo demais, vou correr pra emagrecer. Corri e fui pro hospital, com o joelho podre, né? E aí o treinamento é o quê? É musculação pra poder melhorar o joelho. Então juntou tudo isso, eu disse, cara, eu preciso me cuidar. Aí comecei, tava no meu aniversário de 30 anos, me deram um bolo escrito 30 com carinha de 40. Aí eu disse, não, eu vou lutar aqui pra rejuvenescer pelo menos um ano por ano, pra ver se eu chego aos 40 com cara de 40, entendeu? Aí todo esse processo aí. Pra mim é engraçado porque eu me sentia muito feio também, sabe? Chega uma hora que você olha assim pra você tá ficando mais velho, você diz, nossa, eu tô ruim. Minha mulher é jovem e bonita, eu tô só a capa do Batman aqui. Aí eu fui atrás de malhar, fui pra musculação, levantar peso. Horrível. Mas com o tempo fica suportável. E pegou gosto pela corrida também, né? Então, também é cansado, viu? Nossa, mas é bom. É o que eu preciso fazer também, alguma coisa cardiovascular. E aí comecei, virei projeto de corredor. Nossa, no Garmin até, Tô ó. de Garmin agora, fui correr hoje de manhã. Estava 5h30 da manhã na praia da Barra, correndo. Vai ficar fácil correr com essa vista, né? É bonita. É quase tão boa quanto de Fortaleza, muito boa. Mas aí estou correndo, aí estou puxando ferro, passo 1h20 todo dia na academia puxando ferro. E aí treino igual um animal, igual aqueles idiotas. Quando você for pra academia e ver um idiota lá levantando peso, gemendo lá, é eu, esses doidos. Mas tá dando um resultado muito, muito bom pra minha saúde física, pra minha saúde mental, minha cabeça melhorou muito depois que eu comecei a malhar. Cor de louco, melhor antidepressivo que eu já tomei, viu? Bom demais ir pra academia. E, nossa, me torno muito mais funcional. Então eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer. Eu consigo ter eu tô numa rotina de viagem absurda que eu não estaria vivo, sei lá. Eu quase não tô dormindo 3 horas por noite, tá uma maluquice por causa da correria de viagens. E tenho energia pra fazer as coisas. Eu tenho a tarde de autógrafo hoje, e aí eu tenho que viajar amanhã, vai ter igreja no domingo, e tem as coisas da vida pra resolver. E hoje eu consigo fazer isso que eu não conseguiria. Depois de uma viagem, ter que ficar sentado por 3 horas e meia no avião, acabou minha vida. Acabou o dia pra mim. É importante, né? Templo do Espírito Santo. Nossa, é bom Cuidar demais. bem, se alimentar bem. E se sentir bem consigo mesmo também. Sim. Sabe? Você se olhar no espelho e a calça entrar direito, sabe? E não ficar aquela... Sabe? É bom. Estar mais bonito é uma coisa boa também, não é um defeito. Né? É um talento natural, é uma coisa boa. A escritura louva a beleza muitas vezes. Trata pessoas bonitas como uma qualidade, não como um defeito, né? Sim, beleza. Mulheres podem passar maquiagem, sabe? Homem não tem o que fazer, né? Deixar a barba crescer, né? Mas a gente pode emagrecer pra tentar melhorar um pouco. A gente tá aqui, ó, com o tempo correndo aqui. Mas antes da gente finalizar... Eu acho muito engraçado porque eu nunca imaginei na minha vida, depois de ter sido um nerd old school a vida inteira, só saber jogar videogame e ler livro, Virar corredor de em Garmin. algum momento as pessoas iam me perguntar. Dicas de saúde com o Iago Martins. Vida fitness. Eu disse, gente, quem te viu, quem te vê, Iago? Quem imaginou que eu fosse pra apostar dinheiro 5 anos gente. atrás? Nunca imaginei. Gente, impossível isso. Pra- Vitória, venci. Venceu, com Venci, certeza. pra mim, venci. Vamos falar rapidinho aqui do seu livro, Arruinados pelo Amor de Deus. Novo lançamento de Iago Martins, pela Mundo Cristão. Tá muito linda essa capa. É um Bonito esse livro que hein? fala A Mundo sobre Cristão Jonas. manda muito, viu? Não é? Fala sobre Nínive. É. Porque também tem o trecho sobre Naum, né? Que o que liga o livro de Jonas e o livro de Naum é a cidade, né? Vou botar aqui, Nínive. ó. Pro Vitor dar um close aqui no livro. Olha aí, o que Jonas e Naum nos ensinam sobre juízo, graça e restauração. Arruinados pelo amor de Deus. É isso. Quem quiser adquirir, só entrar no site da Mundo Cristão. Vai ter na Amazon e nas melhores Tudo livrarias. quanto é a livraria, exatamente. Esse Muito bonito. material- Esse aqui é meu, tá? Eu gosto desse livro, ficou muito bonito. Ficou um Muito trabalho bonita a editorial capa muito dele. bem feito. É um livro bonito. Também textualmente, assim. A gente trabalhou o texto desse livro com muito carinho. A gente tá numa cultura literária com muita transcrição de sermão, assim. Agora pega o sermão, transcreve. E meio que você
às vezes o texto é meio pobre, assim, né? Porque um sermão de domingo tem o seu sentido ali para sua igreja, mas muitas vezes as transcrições de sermões, elas não têm lá muita capacidade de virar um bom livro, na minha opinião. Então, esse foi um material que foi preparado com muito cuidado para poder ir além desse processo de ser só uma transcrição de um sermão de domingo. Né? Mas tem muita referência literária, dialoga com muitas peças da literatura mundial, até porque o livro de Jonas inspirou muita obra literária. Né? Então a gente discute muito desse material e vai para outros materiais e discute Moby Dick e vai para tem um sermão em Jonas no livro de Moby Dick, por exemplo, né? Vai para outros livros que discutem da própria literatura, com Shakespeare, com Hemingway e vários outros autores que discutiram o papel do homem na fuga de Deus, né? E como encontrar o Senhor quando a gente para de fugir dele. Eu acho que é um livro que tem o propósito de nos ensinar aí algumas temáticas importantes que a gente tem esquecido nos dias de hoje. E É agora, isso, para né? encerrar, Nosso temos ping-pong. Tem um ping-pong. Tem um ping-pong, papum. Eu jogo né? razoável agora ping-pong ali, ó. Agora é atleta, vai ser... Vai se dar bem. A gente te pergunta, você devolve com uma palavrinha. Se Uma possível. palavra. Se possível. uma frase. Nossa, eu frase, fico nervoso, eu é. sempre acho que eu falo uma besteira. Não, vai dar bom. Seu Vamos personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Desculpa. Sem ser Jesus, nossa, Paulo, missionário e teólogo, gosto muito. Versículo favorito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um personagem da Bíblia que você tem vontade de escrever sobre ele, fazer uma meditação sobre a história dele. Era Jonas, mas eu fiz. Aí já tem, é verdade. Aí já tem aqui. Meu Nossa, mas tenho pensado em escrever mais sobre Moisés. Tenho Moisés. vontade de fazer uma coisa sobre Moisés. Eu queria saber pra você o que significa paternidade, que o episódio tá indo ao ar agora em julho e mês que vem, Dia dos Pais. Uma palavra para dar Não, vai. Não, uma frase, pode E ser. aí você me mata, né? Não, pode. O que é paternidade pra Nossa. você? O que isso mudou na sua vida? Puxa, aí você vai ter que gravar outro podcast comigo agora, porque... Nossa, deixa eu pensar como eu consigo deixar isso curto. Porque eu acho que é parte da missão do que Deus nos colocou no mundo pra ser, né? Deus é pai. Deus é pai. E aí quando a gente vira pai e mãe, a gente passa a assumir uma das características divinas, né? É um atributo comunicável, ser pai. Né? Então, ser pai deu um propósito pra minha vida que tá para além de mim e do usufruto das coisas que a vida estão aí. Porque eu caso, e beleza, eu amo minha mulher, cuido da minha mulher, mas os filhos são seres que têm uma dependência muito maior. Minha mulher é uma adulta, que consegue resolver. Se eu morrer, minha mulher vai chorar, vai sofrer, vai seguir a vida dela, né? Meus filhos dependem de mim no estilo muito absoluto, né? Como crianças pequenas. Então, ser pai é assumir um novo rumo, um novo foco para a sua existência inteira, porque agora são as pessoas que Deus me colocou para cuidar e para amar, sabe? Então, ser pai me faz entender um pouco melhor, né, o Deus que eu sigo, que eu adoro, e me faz entender um pouco mais o meu papel, né, como filho, né, desse Deus. Não, é bom demais. Ser pai é bom demais. Pode finalizar, Ter Natália. mais filhos. Pra finalizar, o que você vai falar com Jesus quando encontrar com ele? Eu não sei. Tenho certeza que quando eu vê-lo, eu não vou ter mais nenhuma pergunta. Nenhuma. Acho que vê-lo será a resposta de tudo. É Melhor jeito isso. de a gente terminar esse podcast. Eu quero um muito prazer. agradecer aqui a sua participação, Iago. Foi muito bom te receber. Tô doida pra começar a ler, inclusive. Quero agradecer também a todo mundo aqui que assistiu ao Pode Crer. Iago, quem você quer ver aqui no Pode Crer? Quem eu quero ver não pode crer? Fala aí pra gente trazer, além da Francine. Vamos A orar. maior fã, Francine Veríssima, a maior fã que você tem no mundo. Vamos orar Número pra, 1 tá aqui. pra ela vir ao Brasil, tá? Pra gente conseguir trazer ela aqui. Quem eu quero ver não pode crer? Eu quero ver o... Tem muitos nomes, hein? Jonas Madureira. Já viu, não pode crer? Não. Quero Jonas Madureira, não pode crer. É isso, vamos atrás, porque a gente vai atrás das pessoas que vocês indicam. Muito obrigada mais uma vez. Prazer é meu. Um beijo pra todo mundo que assistiu e até o Tchau, próximo tchau. episódio. Valeu.